Oi, eu sou Ivy de Oliveira, esse é o meu lugar de fala e hoje nós vamos conversar sobre Tarô, esse jogo ancestral, milenar aí que todo mundo tem curiosidade de saber se é verdade, se não é, se é místico, se é esotérico, se é de lazer, se é sei lá do que, não é, se vale a pena, se não vale, se adivinha o futuro ou não. Então se você gosta desses assuntos, mas nunca teve coragem de procurar saber, nós trazemos esse conhecimento para você. Olha que maravilha. Então já se inscreve no nosso canal. Segue a gente também ali no sininho, porque só assim o YouTube vai entender que você tem interesse nesses assuntos, que esse vídeo é relevante para você e que também pode ser relevante para outras pessoas. Certo, Gustavo? Certo. Então, bora começar? Tarô. Ô, Gustavo, me diz uma coisa, o que é o tarô para você? São cartas que sabem quem você é, leem sua mente e falam que você tá bem ou ruim porque ele é mágico. Porque sim. Então, eu não posso nem dizer que essa interpretação do Gustavo tá errada ou tá certa, porque não existe no mundo alguém que saiba exatamente para quê, né? Qual é a finalidade da existência do tarô. Por quê? Você sabe quando ele surgiu, Gu? O tarô, a história do tarô é um pouco divergente em relação aos povos, né? Mas, historicamente, por pesquisas, o tarô ele surgiu no meio do século XIV, quase no século XV, né? No meio do Renascimento, lá na Europa cristã. E ele não surgiu como um jogo de azar, um jogo de cartomante, um jogo para prever futuro. Ele surgiu como um jogo aleatório, sabe um jogo de dominó? Um jogo de cartas assim para você, pif-paf, paciência. Ele surgiu como um jogo para divertir, um jogo lúdico. E isso não foi só na Europa, né? Em todo o mundo já existiam diversos jogos que as pessoas jogavam para se divertir. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Netflix, não tinha YouTube, né? Não tinha nada desses recursos, mas as pessoas inventavam os seus jogos, né? E as cartas, em algum momento, elas serviram para essa finalidade também. Inclusive, na França, se eu não me engano, até hoje, se tem jogos assim, usando o tarô, o baralho do tarô, mas com essa finalidade lúdica e não com a finalidade de leitura, assim, de interpretação. Inclusive, eu vou dar dados para vocês, porque eu pesquisei. E me desculpem os barulhos da rua, dos cachorros, etc. A gente tá vivendo aquele período de quarentena, então vamos gravando e perdoem, certo? Meu cachorro, inclusive, tá aqui também. E aí, assim, além, né, desse... Porque, assim, o tarô, efetivamente... Deixa eu mostrar um tarô aqui pra vocês. Esse aqui é um modelinho, por exemplo, do tarô que a gente chama tarô de Marsella, né? Espero que vocês estejam conseguindo ver essas cartinhas. Se não, eu depois tento colocar no vídeo, né? Depois, pós-edição, pra vocês verem direitinho. Essas cartas de tarô, que são chamadas de tarô, elas são formadas por 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, né? Então, por exemplo, os arcanos, eles diriam sobre conhecimentos relacionados mais à humanidade, ao sagrado, e os arcanos menores seriam mais relacionados à nossa vida de humanos, né? E etc. Mas os arcanos, arcano, né, primeiro, a palavra arcano significa segredo, né? Então, quando a gente pensa em arcanos maiores, a gente quer interpretar nas cartas os segredos maiores, né? E aí, os arcanos menores, os segredos menores, então, da peculiaridade. Além disso, também tem o baralho dos mamelucos, que eram milicianos lá do Egito. Você já ouviu falar dessa história, Gu? Não. Então, e aí na mesma época, na verdade assim, o museu de Topkapi lá em Istambul, ele tem registros de baralhos dessa turma que era lá, né, do Egito, do norte da África, né, na região do Egito, e que eles trabalhavam o jogo do baralho também, não era nada tipo para adivinhar sobre guerras e as encrencas que eles se metiam lá, não. Mas era simplesmente para jogar, então eles trabalhavam com os naipes dos arcanos menores, né? Então tem as moedas, espadas, paus e taças, né? Lembrando que cada um, a simbologia do tarô, ele fala dos 4 elementos. Eu não sei se os mamelucos trabalhavam com essa lógica de 4 elementos, mas cada carta tinha um naipe de 1 até 10 e eles jogavam, né, com esse baralho aí. E ele também chegou na Europa, né?
Mas o primeiro tarô, que se considera assim tarô mesmo, formadinho, com os 22 arcanos maiores e os 56 menores, surgiu lá em 1451, que foi o tarô Visconti e Sforza. Quem era o Visconti e Sforza? Era um casal que tinha se casado, ou seja, né, lá no momento do Renascimento, eles se casaram e mandaram os artistas, né, encomendaram aos artistas da época lá na Europa uma base de 16 tarôs. Pra quê? Pra eles se divertirem, né? Então, assim, esses tarôs também estão no museu em Nova York, que registra a história desses baralhos. Então, pra gente ter uma noção, na verdade, de que o tarô, em nenhum momento, ele nasceu com um manual de instrução pra gente ler o nosso futuro, ler o nosso presente, nossa realidade, nada. Ele surgiu exatamente nesse sentido de ludicidade, de brincadeiras e etc. Mas, lá no século XIX, por volta de 1800 e alguma coisa, eu falei Guaraná com rolha, surgiu um ser humano, deixa eu pegar o nome dele direitinho aqui, chamado Eliphas Levi. E o que acontece com Eliphas Levi? Ele era envolvido com uns grupos ligados ao ocultismo, né? Ele gostava de estudar conhecimentos antigos da humanidade, inclusive o hermetismo, né, do Hermes Trismegisto, lá do Antigo Egito. Então, ele também estudava a Cabala, que é uma religião que a gente pode até falar sobre ela depois, que tem a árvore da vida e também ajuda a explicar por que nós estamos aqui, qual é como é a evolução do ser humano aqui na Terra e tudo mais. E ele, quando recebeu, né, os tarôs, ele começou a fazer associações do tarô com a cabala. E também começou a espalhar uma ideia com outras pessoas de outros grupos ocultistas de que o tarô, na verdade, ele tinha vindo dessa época aí, lá do Antigo Egito, lá do Hermes Trismegisto, que na época no Egito chamava-se Tote. Já ouviu falar dessa história do Tote? Já. Ah, do Tote você conhece. Tote é seu brother. Livrinho dos futuros. Então, isso é uma história, isso é uma backstory que não tem nenhuma comprovação científica histórica, né? Científica não tem o tarô nenhuma comprovação científica. Não que ele não possa ser analisado cientificamente, mas ele não é esse o caso, né? Mas não existe nenhuma comprovação histórica de que isso aconteceu. Mas há boatos, né? Há relatos dessa época do século XIX que o Tote, ele tinha todo o conhecimento da humanidade na Tábua de Esmeralda, e essas leis todas, elas eram herdadas de uma sociedade mais ancestral ainda, que era a sociedade Atlântida, né? Que é um mito que a gente conhece, que a gente não sabe se existiu, se não existiu, qual que é a localidade, e sabe-se dentro desses grupos ocultistas que esses conhecimentos, então, que eram de origem Atlantes, foram para o Egito e ficaram lá guardados, né? E as pessoas seguiam seus exemplos, nos rituais, as religiões e etc. Até que chegou um camaradinha lá que nasceu e foi jogado no rio. Quem foi? Moisés. Já ouviu falar do Moisés? Já. E aí Moisés, conhecido principalmente pelas religiões cristãs, foi um bebezinho, né, que foi encontrado no rio Nilo, e aí ele foi resgatado pela família do imperador e ele foi tratado, cuidado, educado com os mesmos princípios. E diz, né, aí não tem nada a ver com a Bíblia, gente, tem a ver com esses boatos do século XIX aí em relação ao tarô, que o jovem Moisés teve conhecimento do livro de Tote, todos esses conhecimentos, e por conta de algumas questões pessoais ou ali de vocação, sentir a necessidade de poder espalhar a mensagem para outras pessoas, para além do próprio reino, ele levou esses conhecimentos, o que a gente ficou conhecendo depois como os 10 mandamentos e a Cabala judaica, né? Então, tem um monte de especulações relacionadas à história do tarô. E aí eles falam assim também, que lá o Tote, ele criou o tarô não como uma forma assim de especulação, mas ele criou o tarô para entender, para explicar, na verdade, como esses conhecimentos da evolução humana, desenvolvimento humano na Terra se davam. Então, os 22 arcanos maiores, ele fala dos segredos maiores, então, do universo, da formação do universo, dos arquétipos, que são símbolos, né, de justiça, de amor, de igualdade,
que mais? De ciclos, né, da natureza e do bem, mal e tudo isso, dos elementos. Então, os arcanos maiores explicaria toda a nossa história a partir desse lado do sagrado. E os arcanos menores, e os arcanos maiores também simbolizavam as vogais, né, daquela língua. E aí, os arcanos menores seriam as consoantes e falaria do nosso desenvolvimento aqui na Terra, de como se dão essas relações com esses elementos aí, com o ouro, com os sentimentos, né, com as espadas que são os pensamentos e com as nossas ações que seriam paus. Né? Isso são especulações e são formas que foram dadas para utilizar o tarô. Também tem aquela, como é que fala? Aquele boato de que o tarô também era dos ciganos. Você já ouviu falar disso? Não. E também, assim, ciganos na Espanha, principalmente, também. Como todo mundo tinha jogos, gente, os ciganos também tinham jogos, eles jogavam também e também tinham o seu próprio baralho. E aí, as pessoas chamavam de baralho dos boêmios, de tarô dos boêmios. E que também depois até foi relançado com essas especulações de, como é que fala, de previsões, né? Mas nenhuma dessas civilizações realmente tinha o objetivo de especular a respeito de futuro, a não ser depois do século XIX, quando os grupos assim começaram a fazer pesquisas relacionadas a isso e tentar buscar um outro sentido para aquelas imagens, né? Se a gente for olhar os tarôs mesmo, a gente vai perceber que existe uma influência cristã mesmo nos desenhos dos arcanos maiores, principalmente em relação aos artistas que os fizeram. E as outras cartas, elas não têm nenhum trato, um cuidado maior artístico, porque realmente elas foram feitas no cotidiano, né? Inclusive, tem uma outra especulação de que no Japão, e bota tempo nisso, ó, bota estalinho nisso, as pessoas não usavam, tipo, cartas, mas elas anotavam, faziam poemas com frases para reflexão, e escreviam no papelzinho, as pessoas iam no templo, iam lá, retiravam uma frasezinha, liam qual era a mensagem para elas e guardavam. Inclusive, os chineses depois roubaram essa ideia e colocaram nos bolinhos, né, da sorte que a gente compra, tipo nos Shining Box da vida, né. E que alguns americanos acham que isso é chinês, e alguns chineses acham que isso é americano, mas na verdade não é nenhum nem outro, né, isso é muito mais antigo. Bom, tarôs. O primeiro tarô tem aqui, bonitinho. O primeiro tarô, então, foi dos mamelucos, lá de 1400 e alguma coisa. Depois, então, o Visconde Sforza, de 1451. O Charles VI, de 1455. Manteiga, de 1465. Solabusca, 1490. Mexicano, 1583. E assim vai, né? O que a gente conhece mais aqui no Brasil é o tarô de Marsella, que é o de 1760, veja bem, né? Que esse aqui, claro que esse aqui não é o de 1760, é só uma réplica, né? Mas que ele ficou conhecido aqui no Brasil por quê? Porque tinha uma revista aqui na década de 80 chamada Revista Planeta. E a Revista Planeta falou sobre símbolos ocultistas e falou sobre esses assuntos e trouxe as cartas do tarô de Marsella no meio da revista para as pessoas recortarem e jogarem. Então foi o tarô que mais chegou, né, aqui para os brasileiros, foi o tarô de Marsella e foi o tarô e foi a ideia que as pessoas começaram a ter de tarô no Brasil, né? E isso a gente está falando do século XX, né? E todos esses tarôs, inclusive o tarô de Marsella, não é porque ele tem uma especialidade, é porque ele era feito na cidade de Marsella, na França, e porque eles eram de boa qualidade, então as pessoas queriam comprar o tarô de Marsella. Bom, então como é que funciona a estrutura do tarô, então? Então os arcanos maiores, ele começa no 0, que é o louco, depois tem o mago, a papisa, a imperatriz, o imperador, o papa, os namorados ou enamorados, carro, a justiça, o eremita, roda da fortuna, a força, o pendurado, a morte, a temperança, o diabo, a torre, a estrela, a lua, o sol, o julgamento e o mundo. Lembrando que nos tarôs, às vezes, o louco, ele é a carta 0 ou a carta 22, né? Mas o louco, ele é como se fosse um agente no começo de uma jornada. A gente vai lá, nasceu, né? A gente não tem nenhuma experiência física, né? Com aquele mundo que a gente está nascendo.
E aí, durante essas 22 cartas, como se fossem etapas da jornada desse ser, ele vai desenvolvendo os arquétipos relacionados a essas cartas, ou seja, ele vai usando os símbolos, né, como uma forma de interpretar o mundo e dar significado para as coisas que ele pensa, que ele faz e que ele é, no meio onde ele está e etc. Os arcanos menores. Aí a gente tem os naipes, né? Então a gente também tem as cartas da corte relacionadas. Então tem reis, rainhas, cavaleiros, os valetes ou os pajens, que você vê que tudo isso tem a ver muito com a Idade Média, porque eles retratavam os personagens que estavam no meio deles, né? No entorno deles. Isso denota praticamente que a história do tarô realmente ela se deu ali no meio mesmo, né? Ali na Idade Média. E aí a gente tem, como eu já tinha falado do tarô dos mamelucos, as cartas de 1 até 10 dos naipes, então de paus, ouros, espadas e copas. Lembrando que copas está relacionado aos nossos sentimentos, espadas aos nossos pensamentos, ouros a forma que a gente, né, lida com a vida material e paus a nossa ação. Nossa, quase peguei, né? Tá. E aí, por que, Gustavo, que o tarô dá certo? Se o tarô não foi feito para ser um jogo de adivinhação, se ele não foi feito para interpretar o futuro de ninguém, se ele não nasceu, sei lá, de uma forma com um manual focado nisso, por que a gente pega uma carta e aquilo faz tanto sentido pra gente? Ou por que a gente consegue traduzir aquilo de algum jeito? Você tem uma noção disso? Porque Deus quis, assim. Deus quis, ele vai lá te dar a carta, beleza, faz sentido. Putz, então, aí você tá falando de Deus, né? Tem pessoas que jogam tarô que não são cristãs, ou que não acreditam em Deus. Será que pra elas, então, não dá certo? E aí eu tenho que te dizer uma coisa, dá certo pra quem acredita em Deus e pra quem não acredita em Deus. Ela mesma. Aí a deusa é ela que tá puxando a carta. Ou seja, tudo tem a ver com a interpretação que você dá. As pessoas que são cristãs, ou as pessoas que têm uma crença em algo superior, elas acreditam que quem escolhe, né, ali está embaralhando, baralhar sua carta, e que quem escolhe é o seu anjo protetor, é Deus, é alguém que vai te mandar uma mensagem, né, que você vai sortear e etc. E você vai mostrar pra pessoa que você está lendo e tal. Outras pessoas vão achar, como Jung, né, o psicanalista Jung, conhecido, ele vai interpretar como se fosse uma forma de sincronicidade. O que é sincronicidade? Sincronicidade é uma coisa que aconteceu e que não dependeu de uma ação lógica, que não foi provocada por você. Não foi uma situação causal. Então, por exemplo, se eu pegar esse baralho e jogar no chão agora, não vai ser uma situação aleatória. Eu quis fazer isso, então o fato da carta cair é uma consequência da minha atitude. A situação sincrônica é tipo, estamos aqui com uma carta, sei lá, de 7 de espadas na mão. Aí, de repente, passa alguém na rua ali de moto e fala, é o número 7. Aí você fala, como assim? Né? Acabei de pegar a carta 7, alguém na rua fala 7. Então, isso é uma situação sincrônica, que não foi uma coisa causada por você, provocada por você. E para o Jung e para algumas pessoas que estudam essa questão do inconsciente, eles vão entender que existem esses fenômenos que não são explicados, né? Mas que existem, e que quando você pega uma carta, aquela carta ela carrega muitos símbolos, né? Os desenhos dela traduzem símbolos que são ancestrais, que têm informações que estão dentro, às vezes, do nosso inconsciente, que vão fazer relações com a nossa vida atual. Então, essa interpretação, que é subjetiva, ela vai dar significado para essa situação sincrônica que aconteceu, né? Aí, outras pessoas que não acreditam em nenhuma religião também, vão falar que não existe nem essa questão de sincronicidade. Como nós temos a habilidade biológica de interpretar símbolos, qualquer carta que você tirar vai ter um sentido para você, se você quiser. Entende? Então, de alguma maneira, se você clicar no tarô randômico lá de qualquer site, vai funcionar para você, né? De acordo com esses pesquisadores. Então, não existe, não sei se foi bom ou ruim para vocês saberem disso,
Não existe nada mágico no tarô. Então a gente não precisa, sei lá, benzer o tarô, acender uma vela para jogar tarô. Se você quiser, claro, você pode fazer isso. Eu tenho 5 tarôs aqui, mais 2 oráculos. Eu não faço nenhum ritual com eles. Então tem o tarô de Marsella, que eu uso muito pouco, que eu já mostrei pra vocês. Tem o tarô mitológico, que tem os símbolos dos mitos gregos e aí ajuda na interpretação também. Eu tenho o tarô de Osho, que foi feito depois, ou seja, cada pessoa também pode criar o seu tarô, como esse é o caso aqui, né? Tem o tarô da Mãe Terra, que também é brasileiro esse aqui, ó. E tem cartas incríveis, cartas lindas, lindas mesmo, e que foi um tarô inventado por uma pessoa como nós, né, que estudou a psique humana, que pegou os elementos da Terra e quis, né, se debruçar nesses significados e trazê-los pra gente. E também tem os oráculos, que também estão a serviço dessa esse mesmo objetivo, né, de trazer novos olhares, expandir quem nós somos, a nossa crença, os nossos conhecimentos, a nossa cultura para outras finalidades, inclusive novas práticas no nosso dia a dia. Falei, consegui deixar claro a informação? Não, foi que foi. Tem alguma coisa que você quer falar sobre o tarô? Não, tá de boa. Então é isso, gente. Se vocês querem saber mais sobre tarô, me manda aqui embaixo. Se vocês querem que um dia eu faça um jogo aqui qualquer e que vocês escolham uma carta para ver se realmente esse lance da sincronicidade funciona, diz aí pra mim também embaixo. Quero saber se você já jogou tarô, se você já teve alguma experiência com isso, se você gostou, se você concorda ou não com o que eu falei. As referências que eu usei foi do site Clube do Tarô, também da uma taróloga que eu conheço, da Kelma Maziero, que é uma pessoa fantástica, pesquisadora e professora sobre isso, nem Naif, e outras pessoas que estudam a história do tarô e que desmistificam um pouco esse procedimento. Ou seja, todo mundo pode jogar tarô, não é do demônio, não é de Deus, não é de nada, é de quem você achar que é, né? Então, quando você comprar, ele é seu. Então, faça bom uso dele, certo? Sem especular futuro. Sabe por que também não é legal especular futuro? Porque o futuro não existe ainda. O futuro só existe a partir do presente, né? Daquilo que você está vivendo. Então, não adianta você especular por uma coisa que não existe ainda. Usa o tarô para você meditar, para você refletir, para você criar conexões com as suas virtudes, com as sombras que você precisa trabalhar. Isso vai te ajudar muito mais do que você simplesmente ficar especulando se alguém gosta de você, se não gosta, se olhou torto, se não olhou. Até porque se você quer saber se alguém gosta de você, você não precisa ler nas cartas. Com certeza a pessoa já te procurou, né? Saber que a pessoa não gosta é bem fácil. Quando ela não gosta, ela fica lá e você fica aqui, né, Gustavo? Mais ou menos. Às vezes a pessoa não gosta de você, mas fica enchendo seu saco. Então lá ela você. Não, aí a gente vai entrar em outro vídeo, pode ser? É outra história. Outra história, outra situação que aí é muita interpretação. Tá bom? Certo? Certo. Então, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau. Tchau.